Que lição os europeus levaram nesse quarto dia de Super Mundial? Eu não tô acreditando ainda. Na verdade, eu tô acreditando um pouco, porque eu sempre falava aqui do fator Copa e todos os outros fatores que poderiam nivelar os times. Mas o que eu mais falei aqui nesse canal e o que mais fez sentido para a rodada de hoje foi: cuidado! Campeão mundial de clubes! Canal que chapa no teu peito, chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes do Peito, canal que chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp. E, velho, você que assiste meu canal, compartilha, comenta, se inscreve aí, cara, dá like, porque eu sou o único que chapa no teu peito tudo de Mundial de Clube. Eu acompanho o Mundial de Clube há mais de 30 anos pra ver o Fluminense metendo pressão no Borussia Dortmund o jogo todo. Cara, o que foi a rodada de hoje? Olha, esse episódio aí não vai ter muito corte, e eu não vou também me prender muito aos dados, porque é tanta informação na minha cabeça, analisando o grupo E e o grupo F, que, cara, minha cabeça tá explodindo. Galera, já começou o dia de hoje com Fluminense e Borussia Dortmund, Renato Gaúcho dando um baile no treinador do Borussia, adaptando, tirando o ganso, botando 3 volantes. Eu falei pra vocês do John Arias. Eu falei pra vocês a respeito do John Arias, que podia dar trabalho nesse Mundial, seleção colombiana. Meu amigo, o que foi esse jogo? Borussia Dortmund estava se arrastando no campo. Fluminense dominou o jogo do início ao fim. Assim, são tantas anotações que eu fiz a respeito do jogo. Ó, só para vocês verem que 3 minutos Arias, quase ataque no gol. 7 minutos, Fluminense troca passe no meio, chuta, passa por cima. 11 minutos, Thiago Silva defende ataque do Borussia Dortmund. Thiago Silva, um leão hoje no jogo, cara. 16, Arias de novo, vai pela direita e manda uma bomba. 26, Fluminense cruza, quase que chega. Toca muito bem a bola no meio campo. 27 minutos, Hércules manda uma bomba de fora da área. 30 minutos, aí a DM faz um bom ataque. 34 minutos, Martinelli, cara, e foi 35, 40, 44. É só Fluminense, meu amigo. Meu amigo, foi só Fluminense o primeiro tempo. Assim, ó, o Fluminense teve grandes chances no primeiro tempo. Borussia Dortmund com Guirassy, com ADM e com Brandt estavam tentando atacar, mas o Borussia Dortmund ele estava tentando fazer basicamente igual o Porto, ele estava tentando só dar lançamento direto. E o Fluminense botou a bola no chão e só ficou no toque me voe, meu amigo. Só ficou no toque. Eu não tava acreditando. Aí começa o segundo tempo, você fala, agora o Fluminense vai cansar. Não, meu amigo. Aí que foram as chances mais desperdiçadas do Fluminense. Cara, aquela do Everaldo, meu amigo, em que ele arranca, que ele recebe uma cavadinha do John Arias, a la Riquelme contra o Real Madrid de 2000. Tinha tudo pra ser a jogada do Mundial. O Arias lançando o Everaldo, cara. É nessas horas que a gente precisa, é nessas horas que a gente sente falta daquele centroavante de ofício, daquele cara que marca o gol, mano. O Everaldo vai, o zagueiro do lado, pô, mete pro gol, meu amigo, mete pro gol essa bola, não. Aí ele cruza pro Canóbio, o Canóbio não poderia ter devolvido pra ele e ele me dá um chute mascado. O Canóbio também tava muito bem no jogo. Cara, o goleiro do Borussia trabalhou o jogo inteiro. O Fábio trabalhou, mas trabalhou pouco, sabe? Olhando, vou botar o gráfico, aí já vai estar o gráfico. Dá uma olhada aqui, ó. Olha que orgulho que dá pra ver, ó. O Fluminense é o gráfico verdinho, cara. Olha a intensidade do jogo do Fluminense em cima do Borussia Dortmund. Os caras estavam se arrastando no final do jogo, meu. Foram inúmeras chances do Fluminense. Ó, 14 finalizações contra 7, velho. Cara, passes ainda foi... por incrível que pareça, o Borussia rodou mais bola. Desarmes, mais do que o dobro, 22 contra 12. Lição. Respeitem o futebol brasileiro, respeitem a primeira divisão brasileira, tá? Prateleira B da Europa já tá mostrando que, ó, no Campeonato Brasileiro ia tomar apavoro. Aqui no Campeonato Brasileiro ia tomar pavor. Eu queria ver ficar entre os 4 primeiros esse time do Borussia Dortmund aí. Existem vários motivos que a gente pode falar também que o Borussia não tá bem, não tá mal. Mas, meu amigo, se era o embate que a gente tava esperando, se é o fator Copa que eu falei aqui, se é a vida que os jogadores estão levando, eu falei aqui em todos os episódios do meu canal, tô falando há mais de 2 anos. O jogo do Fluminense resume muito bem hoje. O Fluminense sai com um gosto mais amargo do que o do Palmeiras, com um gol de derrota. Mereceu ganhar do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund se arrastando no final, querendo que o jogo acabasse. Não estava acreditando no que estava acontecendo. Renato Gaúcho, mestre. Eu sempre defendi o Renato Gaúcho. No episódio do Fluminense eu cito aqui, eu faço a defesa do Renato Gaúcho, porque ele é muito injustiçado. E ele provou hoje, pro mundo inteiro, que além dele ser um treinador brasileiro com um time quase que 100% brasileiro,
que o brasileiro tem raça, meu amigo, e que na hora que é pra botar a bola no pé. Fluminense, parabéns, cara. Vocês deram pavor e agora tá todo mundo esperto, todo mundo tá bem pianinho pra pegar o Fluminense. Nem vou falar de Mamelo de Sundowns e um HD aqui, porque esses daí devem estar tremendo nas bases. Enfim, que jogaço, John Arias o melhor do jogo. Pena que não ganhou, pena que não ganhou. Atenta aí, prateleira B da Europa, que vocês já estão ficando para trás. Pena que não ganhou. Nós tivemos aí o segundo jogo do River Plate contra o Urawa Reds. River Plate muito mais bem posicionado, muito mais com uma defesa muito mais sólida, tocando muito bem a bola. Já abriu o placar aos 12 do primeiro tempo, com Colídio. Só que daí o River, cara, ele continuou dando a bola, mas daqui a pouco o Urawa começou a gostar do jogo. O River Plate, ele tocava muito bem a bola. O River Plate, inclusive, estava num 4-3-3, né? E o Urawa estava num 4-2-3-1. Esse atacante, o Matsu, do Urawa Reds, também é um bom atacante, mas a bola ainda não estava chegando muito nele, mas o Urawa começou a gostar mais do jogo. No finalzinho do primeiro tempo, o Urawa Reds começa a botar a bola mais no pé, tá? O River Plate um pouco desorganizado, já não aproveitando tantas oportunidades, fecha o primeiro tempo. No segundo tempo, que daí as linhas do River ficaram espaçadas e o River não começou a conseguir jogar do jeito que ele tá acostumado a jogar. A zaga já começou a ficar desarrumada. O Urawa Reds começou a tabela no meio, começou a encontrar espaços bem no meio ali do River Plate. O River Plate começou a tomar pressão. Mas aí, num recuo idiota do jogador que não cumprimentou nenhum jogador do River na entrada. Cadê o nome dele aqui? Robraten. Cara, esse cara entrou e não cumprimentou ninguém do River. Mas como que a justiça é divina, né? Foi dar uma cabeçada pra trás, deu uma cabeçada fraca. E o Driussi foi lá e cabeceou. Gol do River, Driussi se machuca, infelizmente, e aí entrou o Borja no lugar, que daí tava numa marra. O Mastantuono, que é a revelação do Boca, que já tava vendido pro Real Madrid, jogou muito bem também o jogo, né? Deu assistência, deu passe, muito bom jogador também. E assim, foi o esperado, né? Contra o Urawa Reds, eu acredito que nós não tínhamos expectativa ou muita novidade com relação a esse jogo. Mas o Urawa Reds foi pra cima, tá? E é como eu havia dito, a zaga característica do futebol japonês e do futebol coreano é uma zaga fraca, apesar deles terem um ataque bom. E nesse momento que o River tava descompassado, pênalti pro Urawa Reds, o Urawa marca e começa a pressão. Mas aí Messa vai lá e faz 3-1, dando tranquilidade pro River. Já conseguiu os 3 pontos no grupo D. Mais um time sul-americano que não perdeu e que inclusive ganhou. Vamos ver na trajetória dos nossos times desse Mundial, galera. Eu falava pra vocês, cuidado, River ganha. Aí nós tivemos Mamelo de Sundowns e o San HD. Esse eu fiquei surpreso também. Por quê? Porque pelo que eu vi os jogos do San HD, pela posse de bola que o San HD sempre teve em vantagem em relação aos seus adversários, e vendo os últimos jogos do Mamelo de Sundowns, esse parâmetro meu de comparação entre um time e o outro, aqui do Mundial, ele ficou descalibrado, meu amigo. Rapaz, Mamelodi toca a bola pra caramba, gosta de ficar com a bola, mais de 80% de posse durante o jogo. O brasileiro Lucas Ribeiro, atacante direito que eu falei no episódio aqui do Mamelodi Sundowns, e o Marcelo Allende, que eu também citei, cara, esses caras dominavam o meio-campo juntamente com o Mokoena, que é o cara que distribui o passe pra todo mundo. Cara, o Mamelodi Sundowns é um time que vai pra frente, mas com força. O primeiro tempo, o Ulsan não existiu. Eu não ouvi falar o nome do Eric Farias, cara. O Ulsan era só bico pra frente, o Mamelodi Sundowns tocando a bola. O Mamelodi faz 3 gols no primeiro tempo, 2 anulados do atacante do Reiners, aquele que substituiu o Peter Chalulili, que tava muito bem no jogo. O primeiro gol foi de mão, o segundo foi um passe, sempre do Lucas Ribeiro, cara. Atento Fluminense com esse Lucas Ribeiro, tá? Cuidado. Sempre o Lucas Ribeiro mandando. Marcelo Allende jogando muito, o Williams, o goleiro também, trabalhou na medida do possível, também não foi exigido muito pelo San HD. O Mamelodi vira o primeiro tempo com 1-0, fez 3 gols e o terceiro gol, inclusive, também foi impedido, mais um passe do Lucas Ribeiro. No segundo tempo, o San HD começa a gostar mais de jogo, começa a botar a bola mais no pé, fez algumas substituições para dar mais fluidez para o ataque, começou a ter mais chances. O Mamelodi Sundowns foi cansando, aí começava a dar mais contra-ataque, né? Porque daí o Ulsan começou a ficar mais com a bola, assim, daí começou a ficar um jogaço. Cara, diga-se de passagem, esse Mundial só tá com jogaço, cara. Não tem um jogo meia boca nesse Mundial, cara. É incrível como que os times estão entrando mesmo com força total. Os caras querem ganhar. E era um jogo, assim, que tinha o menor número de torcida. E, cara, dane-se que não tinha torcida, né? Porque também pouco prestígio, né? Times pouco conhecidos. Mas o San HD vai, pressiona, quase faz gol.
O Matias Lavaca, esse venezuelano que entrou no SanHD, mudou assim o jogo do SanHD, principalmente em termos de proposição de jogo, toque de bola, saturação do meio-campo. Muito bom esse venezuelano. E até os 90 o jogo ficou bem franco, jogo lá, jogo cá. Mais Mamelodi Sundowns termina então ganhando de 1-0. O gráfico aí também já vai estar aparecendo para vocês. Não vou ficar me debruçando aqui também nos dados, mas basicamente aí, ó, só para vocês terem uma noção, 68% de posse do Mamelodi, 32% de posse do SanHD. Sabe? Finalizações 14 contra 9, o SanHD começou a jogar mais, mas não teve jeito. E entre o futebol do SanHD e entre o Esperance, eu acho que dá uma boa briga entre os dois, viu? Não é um... Principalmente porque o Mamelodi Sundowns botou o ritmo de jogo e botou os caras na roda. E para finalizar a nossa rodada, galera, não tem como eu deixar de falar agora da Internacional de Milão e Monterrey, que acabou agora. O que é o Sérgio Ramos, galera? O cara tá com 39 anos, meu irmão. E o cara é o rei, foi eleito o melhor jogador do jogo. Eu tô abismado com a dificuldade que os europeus estão tendo em vencer times latino-americanos, porque agora esse foi mexicano. Cara, ela entrou basicamente com o time da final da Champions League, mas, por exemplo, o Giuliano começou jogando, né? E assim, só que a Internacional, ela realmente, por ela ter sido finalista da Champions League, você dá pra ver que é outro nível de futebol em relação a Borussia Dortmund, em relação a Porto. É outro nível de futebol. E eu falo que é até melhor que o Chelsea, tá? Mas a Internacional não conseguia, tocava muito bem a bola. O Lautaro Martinez, cara, tava endiabrado, jogando muito bem, Di Marco jogando muito bem, mas eles não conseguiam produzir. A Internacional tocava, tentava, o Monterrey bem postado, tirando tudo, Sérgio Ramos soberano na zaga. Aí aos 24 minutos, meu amigo, escanteio. Oliver Torres cobra, Sérgio Ramos sobe nas costas de quem? Do Bastoni, só um dos melhores zagueiros do mundo. Sérgio Ramos sobe e manda no canto, meu amigo, do Sommer, que é um dos melhores goleiros do mundo, e faz 1-0 Monterrey. Mano, falei, cala a boca, velho. Eu não tô nem aqui falando um pouco mais alto no vídeo, porque agora já são, né, 00:30, e não dá pra eu berrar aqui do jeito que eu berrei na hora do gol ali. Cara, 1-0 Monterrey. E aí, Internacional pressiona. E aí, aos 41 minutos, jogada ensaiadaça da Internacional. Que jogada. Cobrança de falta, cruzam para o Lautaro Martinez e o Lautaro Martinez só empurra para dentro e o Internacional termina no primeiro tempo dando pressão no Monterrey. Vira o segundo tempo, só deu Inter. Só que a Inter não conseguia finalizar com muito perigo. Assim, o Sérgio Ramos ganhava todas, não conseguiam tabelar. Lautaro Martinez perdeu uma virada de bola dentro da área, assim, na cara, tá? Mas aí o Monterrey começou a gostar do jogo e entrou o Nelson de Ossa. Esse mesmo, Nelson de Ossa, que cagou na cara do Botafogo na semifinal do Mundial. Aí da última Intercontinental que tá no Monterrey. Falei dele nesse episódio. De Ossa, muito bom articulador, marcador, toca, não se abala. O Monterrey jogou com muita raça, galera. Muita raça. Eu vou falar pra vocês assim que o Canales mandou uma bola na trave ainda depois do segundo tempo contra a Internacional, tá? Esse Berterame, cara, o Germán Berterame correu o que não podia nesse jogo, cara. Que torcida raçuda. O Rose Bowl tava com mais de 40 mil torcedores, basicamente todos aí do Monterrey, né? Então isso daí também é um fator que ajudou. Sérgio Ramos foi o homem do jogo, mas muito bem avaliado, né? E galera, a Internacional nos últimos 10 minutos só deu eles rodando a bola. Luiz Henrique, né, ex-Botafogo, ex-Leão, entrou para dar uma fluidez pelo lado direito, mas não deu, não teve jeito. Internacional e Monterrey empatam em 1-1. E o River Plate agora é o líder do grupo E. Então assim, galera, o que foi essa rodada, galera? Assim, ó, eu acho que eu não fiquei tão impressionado ainda com a Internacional e o Monterrey, porque, cara, o que o Fluminense jogou contra o Borussia Dortmund, cara, o Fluminense, que nem a Libertadores está jogando, botando o Borussia lá dentro da rede, meu amigo, foi, assim, um negócio, assim, fantástico, assim. O Mundial, ele tá nos oferecendo uma oportunidade de degustar um futebol, as escuderias diferentes se enfrentando de uma maneira jamais imaginável, galera, jamais imaginável. A Internacional botou o Giuliano no segundo tempo, né, botou todos os titulares e não conseguiu. O Internacional é vice-campeã da Champions, meu amigo. Não conseguiu passar pelo Monterrey. Monterrey teve De Michelis expulso. Domenech Torrent assume agora, meu amigo. Tá entendendo? Assim como o Kivu também acionou a Internacional, é porque o Simone foi pro Al Hilal que pega o Real Madrid amanhã. Mas assim, times em transição. O Monterrey também, meu amigo. Falaram, a Internacional tá com o time em transição, acabou de assumir. O Monterrey do mesmo jeito, cara. Sérgio Ramos, cara.
Como que joga o Sérgio Ramos? Andrada pegou muito, pegou uns 3 tiros queima-roupa, cara. É mundial, meus amigos. É mundial. Não podem entrar de salto alto. E a Internacional não entrou de salto alto. A Internacional entrou jogando. Lautaro Martínez putaço, sabe? Putaço. Tomou inclusive amarelo ali de reclamar com o juiz, que era brasileiro, esqueci o nome dele. Mas assim, galera, olha que rodada maluca, velho. Olha que rodada maluca. Fluminense sai com gol de derrota do Borussia Dortmund. Então, ó, o grupo E tá com o River Plate com 3, a Internacional em segundo com 1, Monterrey em terceiro, também em segundo, porque tá com o mesmo saldo, a mesma coisa, e o Ural Reds com 0 em terceiro. Paz. E próxima rodada, a Internacional pega o Urawa. E o River pega o Monterrey. Nossa. Quero nem ver, meus amigos. E o grupo F fica com o Mamelodi Sundowns com 3. Estou impressionado. Borussia Dortmund e Fluminense, cada um com 1 ponto. E o San HD com 0 pontos. Lição dessa rodada. Cuidado. Eu falei pra vocês. Que saudade que eu estava de ver um time brasileiro, um time sul-americano e um time latino-americano fazendo frente com um time europeu. E isso vai fazer com que os olhos da Europa se voltem para o nosso campeonato. Eles vão começar a olhar o nosso campeonato, vão começar a respeitar. Eu vou falar aqui a respeito da imprensa portuguesa, do presidente do Porto falando que eles estão em final de temporada. O Porto jogou 45 jogos, meu amigo. O Palmeiras no meio da temporada tem 38. O Porto pega um ônibus de meia hora, 40 minutos para jogar. O Palmeiras vai para o Rio Grande do Sul, vai para Guayaquil, no Equador, volta para São Paulo, depois enfrenta lá na Bahia um time, depois vai para altitude em Bolívar, joga em Buenos Aires. E os caras vêm querer falar que estão no final de temporada. Desculpa, meu amigo, tá na cara que hoje o patamar dos primeiros times do futebol brasileiro são níveis de Champions League. Não tô falando que é nível para chegar em final de Champions League, mas eu falo, meu amigo, os times do Brasil são prateleira B da Europa. Isso daí eu não tenho dúvida. E esse Mundial veio pra gente enxergar isso e para eles também perceberem que se não tiver torcida nesse Mundial, vão tomar atropelo dos times que estão levando torcida. Que era a torcida do Monterrey empurrando a Internacional de Milão e a do Fluminense hoje, meus amigos, olha, a do River Plate não precisa nem falar, né? Isso porque a do Ural Reds é uma torcida também que vai para cima. Foi coisa linda de ver essa rodada. Eu vou falar para vocês, cara, esse negócio, esse torneio tá muito louco. Tá muito louco. Eu falei, eu não vou nem conseguir gravar no tamanho, vou ter que gravar logo após que acabar o jogo. Vai esse episódio amanhã, com poucos cortes, tá? Vai agora, amanhã cedo, agora já é meia-noite de 31. E é isso aí, galera. E é isso aí. A gente vai ter agora. Quais são os jogos que a gente tem, né? Hoje, no caso, né? Meia-noite e meia, né? 1h, Manchester City, Wydad Casablanca. Cuidado. Mas acredito que Manchester City, se botar a bolinha no chão, ganha. Juventus e Al Ain. Real Madrid e Al Hilal. Xabi Alonso, técnico novo. Simone Inzaghi, técnico novo, querendo mostrar trabalho. Sei não, hein? E Pachuca e Red Bull Salzburg. Esse é o jogo aqui que eu mais... Não faço ideia do que vai sair esse Pachuca e Red Bull Salzburg, galera. É um grupo assim que os segundos, terceiros e quartos colocados estão totalmente abertos com relação ao Real Madrid. Cara, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, seus grupos de WhatsApp. Sabe por quê, velho? Porque esse canal é o único que chapa no teu peito tudo de Mundial de Clube. Até o próximo boletim.